Excelentíssimos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou o Mário, apresentador daqui do Entre Altos e Cafés. E hoje o nosso bate-papo é para continuar a matéria que a gente já tratou no último episódio, Direito Administrativo na OAB. Sem perder tempo e sem também estudar coisa que não cai. O nosso objetivo aqui é focar da melhor forma possível em matérias e questões recorrentes aí das últimas provas. Perfeito. Excelentíssimos, peguem sua xícara de café, vamos tomar um cafezinho e fazer aquele estudo para a OAB. E o episódio de hoje, né, como o Mário já bem disse, a gente vai dar continuidade ao estudo de direito administrativo. A gente falou, né, no bloco anterior que a gente tinha alguns temas ali que a gente tinha separado para vocês e a gente conseguiu falar da Lei 1433, falamos um pouco ali da parte de dispensa, exigibilidade, falamos um pouco sobre o contrato, né, a execução, a suspensão que pode ocorrer ali no contrato, que eu acho que é importante vocês analisarem isso na hora que for estudar. E também falamos sobre a lei dos servidores, falamos dos servidores públicos, a lei de 1112, falamos um pouco sobre provimento, que é interessante, que a gente acredita que pode cair para vocês. Provimento, PAD, prescrição e estabilidade. E também entramos no processo administrativo, que é a lei 9784/99, e começamos a falar um pouco da LINDB, né? A gente ia dar início à LINDB, mas pelo tempo que a gente tinha ali, a gente achou melhor, então, fazer um novo bloco. Então, a gente começa a partir de hoje falando um pouquinho, retomando um pouco dessa parte do processo administrativo, e vamos também falar sobre a LINDB. E, como sempre, a nossa ideia aqui hoje é bastante simplificada, é focar naquilo que mais cai, como a banca costuma perguntar, e trazer aí para vocês um checklist no final aí do nosso episódio, então não percam, para auxiliá-los em como estudar com método, com certeza ali, para conseguir salvar aí algumas questões de direito administrativo. Perfeito. E como a gente já comentou, né, mas é sempre bom ressaltar, que o direito administrativo na OAB é aquele caso prático. A questão ela vai vir falando do município, vai vir falando sobre o servidor, vai vir falando sobre uma licitação, um determinado ato, procurou você para auxiliá-lo, qual que é a opção, ou vai trazer uma determinada lei, qual que é a opção correta. Então, geralmente, o direito administrativo ele vem com muito caso prático. Você vai ter que pegar, analisar certinho qual é o fundamento daquela questão para poder fazer ela da maneira correta. Exato. E retomando um pouquinho do que a gente falou no último bloco, a gente começou tratando de decisão pública, aquela decisão tida aí nos processos administrativos. Dissemos que a questão, o enunciado, normalmente ele vai tentar te provocar com houve vício, o ato produziu efeitos, e a pergunta no frigir dos ovos ali, nos finalmente, vai anular, vai convalidar, ainda que anulado, ele mantém os efeitos, ainda que declarada ali uma eventual nulidade, ele vai manter os efeitos. Então, a ideia aqui quando a gente trata de decisão pública dentro do processo administrativo, é verificar aquele dever explícito de emitir decisão. Então, sempre vai ser obrigatória a decisão, e a decisão, ela necessariamente tem que ser fundamentada, né? Perfeito, exatamente. A gente também falou um pouco sobre motivação ali dos atos que tem que ter, né? Sempre os atos devem ser motivados, a autoridade já tem um prazo para motivar, que são 30 dias para decidir, podendo ser prorrogado, né, desde que motivadamente. Deve sempre indicar os fatos, os fundamentos jurídicos, especialmente quando for negar direito, for impor uma sanção, for decidir um recurso. Então, tudo isso, todos os atos administrativos, eles devem ser motivados. Exato. E a gente também falou de uma recente aí, uma novidadezinha que tem rolado, que é a questão da decisão coordenada. Ela tem sido mais presente aí nas provas, então verifica, é possível sim a decisão coordenada de três ou mais setores ou órgãos ali se coordenarem para uma decisão conjunta para simplificar o processo e garantir aqui a celeridade sem excluir a responsabilidade originária de cada autoridade envolvida. Então, a responsabilidade pessoal das autoridades envolvidas, ela se mantém rígidas, se mantém em pé, ainda que a decisão seja coordenada. Até porque o agente público vai responder pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, tem que tomar sempre muito cuidado. Cuidado também que a prova ela pode vir e falar uma culpa. Ele vai responder por culpa? Não, é dolo e um erro grosseiro. Exato. Então aqui a gente exclui a culpa, né? A culpa ela não é base
para responsabilização pessoal, ainda que, pelo artigo 37, a responsabilidade civil do Estado perante o cidadão, ela é independente de culpa. Então, não Seja confundir esse objetiva. ponto. Não confundir a responsabilidade objetiva do Estado com a responsabilidade aqui pessoal do agente público por decisões e opiniões técnicas que tem emitido. Que aqui, no caso, é só dolo ou erro grosseiro. Perfeito. A gente tratou também de delegação, né? Delegação de competência, acho que é uma matéria aí totalmente plausível, que sempre cai. OAB, concurso, é algo que sempre está presente, né? Sim, a delegação é algo presente em várias provas. A gente falou ali que, em regra, a competência administrativa ela é renunciável, porém, em alguns casos é admitida a delegação e a avocação. Lembrando que a avocação precisa ser subordinado, né? Tem que ser uma autoridade, e ele vai avocar aquela competência administrativa do seu subordinado. A delegação não pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer ente, qualquer órgão. Exatamente. Então aqui. Ainda que não subordinados, né? Então, a delegação, ela é um pouco mais ampla. E a delegação necessariamente ela vai ter que ser fundamentada por motivo técnico, social, econômico, jurídico ou territorial. Então, ela tem que ter uma fundamentação plausível para essa delegação e pode ser para qualquer pessoa, né? E a delegação Perfeito. ela pode ser revogada também a qualquer tempo, né? Sim, Lembrando que tanto a delegação quanto a revogação da delegação tem que ser publicada em meio oficial. perfeito. Só lembrando quais objetos que não podem ser delegados, que é as matérias de competência exclusiva ali do órgão ou da autoridade, a decisão de recursos administrativos e a edição de atos de caráter normativo. Então, esses três objetos eles não podem ser objeto de delegação. E por fim, a delegação necessariamente deve especificar matéria, poder, limites, duração e objetivos. Ela não pode ser genérica. Ela tem que ter ali toda a delimitação razoável para o exercício daquela competência pelo órgão ou pessoa delegada, né? Perfeito. Vamos também sobre anulação e revogação. Lembrar que sempre quando for contra a lei, né, contra a legalidade, o ato ele vai ser nulo, então ele deve ser anulado. E a revogação ela vai ocorrer quando tiver um motivo de conveniência e oportunidade ali da administração. Não necessariamente o ato é ilegal. Ele é legal, mas por determinada circunstância, a administração entende que aquilo ali não deve ser mais, não deve ocorrer, aquilo não deve ser mais daquela forma, então ela pode revogar aquele ato. O prazo decadencial do direito de anular os atos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Então aqui é um prazo decadencial de 5 anos, ficar esperto com isso. E os atos com defeitos sanáveis, eles podem ser convalidados pela própria administração, desde que não haja uma lesão do interesse público e nem prejudiquem terceiros. E não esquecer que a decisão que decretar a invalidação deve indicar expressamente as consequências jurídicas e administrativas e, ainda se necessário, prever condições para que a regularização seja proporcional e equânime. Então, ficar esperto com isso Perfeito. que a decisão ela vai ter que, além de ser fundamentada, ela vai ter que tratar ali dos efeitos futuros ali da anulação. Exato. Então, agora com essa introdução aí, né, do que a gente tinha deixado lá para trás no bloco anterior, então agora a gente vai começar com a LINDB. Por que a gente resolveu trazer a LINDB aqui também na parte de administrativo? Porque do artigo 20 ao 30, ele entra muito na seara da administração pública. Então, o administrador público ele tem que observar esses artigos na hora dele promover uma decisão, na hora dele promulgar determinado ato. Então, acho que é importante hoje a gente caminhar junto com as matérias, estudar junto e fazer exercício vendo também a LINDB. Exato. E a LINDB, essa alteração aí do artigo 20 ao 30 é recente, né? Eles foram incluídos pela Lei 13.655 de 2018, e vieram, né? Essa legislação trouxe esses artigos para estabelecer aí diretrizes para segurança jurídica e eficiência ali na gestão pública, né? Perfeito. Vamos começar. Então, acho que aqui o ideal é a gente ir por artigo, tentando falar mais ou menos ali cada artigo, porque não são tantos, então dá para a gente tentar tratar ali. Então, o artigo 20 e 21 ele vai falar do consequencialismo e da motivação. Ele fala ali que as decisões nas esferas administrativas, controlador e judicial, eles não podem se basear apenas em valores jurídicos abstratos. Eles devem obrigatoriamente. Então, aqui
que tem uma palavra importante, né, nas provas, obrigatoriamente considerar as consequências práticas do que foi decidido. Então, hoje em dia, o gestor, o juiz, o controlador, ele tem que considerar as consequências práticas das suas decisões. Ou seja, não é mais só motivar, né? Além da motivação do porquê aquele ato deve ser daquela forma, seja pela anulação, seja pela convalidação, ainda é obrigatória a indicação de consequências práticas do que isso vai gerar perante a administração, seja em questão ao erário público ou ao atendimento, a necessidade de aumento de servidores e de pessoal. Vai ter que ser verificado o impacto financeiro e social, né, dessa decisão Sim. a partir da determinação da LINDB, e a gente tem como aí um conceitozinho de motivação para ninguém esquecer. Motivação deve-se demonstrar a necessidade e adequação de medidas impostas ou da invalidação de atos, inclusive avaliando possíveis alternativas. Então aqui é realmente fazer o cara crachá, fundamento de fato jurídico e trazer ali, demonstrar a necessidade e adequação das medidas impostas para decretação ali ou adequação das medidas impostas, ou da invalidação em si dos atos, né? Perfeito. Lembrando que ele deve indicar, então, as consequências, né? Então, sempre que decretar essa invalidação de um ato ou um contrato, a decisão deve expressar as consequências jurídicas ou administrativas, ali, dependendo do caso, e vai indicar as condições para uma regularização proporcional e equânime, evitando, assim, ônus excessivos àqueles que possam ser atingidos com essas decisões. Perfeito. Então, acho que o que a gente tem hoje do artigo 20 e 21 é isso. A questão do consequencialismo, que é a indicação de consequências, e a motivação, né? O artigo 22, por sua vez, trata da gestão pública e sanções. A interpretação de normas sobre gestão deve considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas sob sua responsabilidade. Hoje, as decisões ali dos gestores, elas têm que trazer de forma definitiva e de forma clara os obstáculos e as dificuldades que o gestor ali tende a enfrentar para fazer frente àquela necessidade pública. É isso, salvo engano, acho que o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, eu estava tentando ver aqui, mas não estou achando. Ele fala que devem ser consideradas circunstâncias práticas, acho que é o parágrafo primeiro, daquilo que houver imposto. Então, assim, eu tenho que observar, então, tudo aquilo na prática. Então, não basta ali eu pensar, eu vou ter que observar as circunstâncias práticas daquilo que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, tem também que observar isso. Então, ou seja, deve ser feita uma análise de conduta, deve ser considerada essas circunstâncias práticas que limitaram a ação do agente. Então, sempre agora vai ter que ser feita essa análise. E aqui a gente entra na questão da dosimetria de sanções, né? A gente tem a aplicação de penalidades que deve levar em conta a gravidade da infração, os danos causados, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes do agente, além de considerar outras sanções de mesma natureza já aplicadas pelo mesmo fato. Então a gente tem aqui o acréscimo, né, dessa questão dos obstáculos e dificuldades reais que o gestor acabou tendo que passar na análise da conduta para fins de dosimetria de eventual sanção aí a ser aplicada. Exatamente. Perfeito. O artigo 23 e 24 ele vai falar um pouco sobre a segurança jurídica e a transição. Então, também acho que é importante a leitura. Para vocês entenderem o que é o regime de transição. Quando houver uma interpretação nova sobre uma norma de conteúdo indeterminado que imponha novos deveres, essa decisão nova, então, essa decisão que veio agora, deve prever um regime de transição para garantir que o cumprimento seja proporcional e eficiente. É o que a gente já tem aí no STF quando eles fazem as decisões com modulação de efeitos, né? A ideia de Exatamente. modular os efeitos da decisão. Como a gente tem hoje com a reforma tributária, como a gente teve com a nova lei de licitações, existe um regime de transição para que essa norma seja implementada aos poucos no sistema e não cause uma ruptura ou uma dificuldade muito abrupta pelo seu cumprimento pela sociedade, né? E aqui tem agora trazendo como um requisito de segurança jurídica um regime de transição, inclusive para a interpretação de norma através de decisões administrativas.
Então, é possível uma decisão que reconheça a nulidade de um ato administrativo, mas que traga ali um regime de transição para que esse descumprimento ou essa situação se mantenha razoável e controlada até o fim de extirpá-la de vez do sistema, né? Perfeito. É aquilo, a administração ela fica refém, né, dos seus atos, mas então não acaba não prejudicando o terceiro. Então, a partir do momento que a administração ela resolve mudar uma interpretação ali de uma norma, essa aplicação então ela vai ser proporcional. Vamos ter um regime de transição, como que fica aqueles que antigamente tinham um direito que passam a não tê-lo, ou aqueles que não tinham e agora vão ter, como que vai ficar. Então é interessante esse regime de transição. A gente vê que às vezes ainda falta um pouco de cumprimento dessa norma, mas é muito interessante a gente ver que o legislador pensou em trazer isso daí na LIND. Perfeito. E a gente tem também a vedação à retroatividade, né? Que já é o princípio da irretroatividade, tem em vários institutos, direito tributário em regra, direito penal em regra, desde que aliás, desde que maléfico ao réu, ao acusado, não pode retroagir, já há a vedação, né, a retroatividade da norma, e aqui a gente tem isso também tratado em lei, né? A vedação, a revisão de validade de atos já concluídos deve seguir as orientações gerais da época. É proibido declarar inválida uma situação plenamente constituída, ou seja, a situação já está ali resolvida, com base em mudança posterior de orientação geral. Ainda que seja uma jurisprudência majoritária ou prática administrativa reiterada, costume administrativo, não pode afetar os atos jurídicos perfeitos, porque aí a gente teria uma ofensa à segurança jurídica. Perfeito. É a norma tentando dar mais segurança realmente para todas as decisões administrativas. Exato. O artigo 26 e 27 ele vai tratar sobre um consensualismo e compromisso, que é aquela celebração de compromisso. Quando tem uma incerteza jurídica, quando tem situações contenciosas, a autoridade ela vai poder celebrar um compromisso, então, com os interessados. Pode ouvir o órgão jurídico, né, o interessante é que, nesses casos, seja ouvido o órgão jurídico sobre essa celebração desses compromissos. E esse compromisso ele vai buscar o quê? Soluções proporcionais e eficientes, não podendo gerar uma desoneração permanente de deveres já reconhecidos. Não pode, com perdão da palavra, não pode fazer tudo. Não, não é vale tudo, né? Ia falar algo um pouco pior, vamos pro vale tudo. Não dá pra brincar, né? A celebração de compromisso não pode. O gestor ele não pode abrir mão, por exemplo, não, viu, tô fazendo um compromisso aqui porque quero que as fábricas de automóveis venham pra minha cidade. Eu não vou cobrar IPTU de vocês, não vou cobrar ISS de vocês podem prestar serviço à vontade, que vocês não vão pagar imposto. Aí gera guerra fiscal e não pode, né, a desoneração permanente de deveres já conhecidos. E acho que a questão tributária aqui é o mais comum, né? Dessa questão de guerra fiscal, justamente para fomentar ali o emprego, a industrialização ali da cidade. E a gente viveu isso muito no passado e tem diminuído agora, e com a reforma tributária isso tende a diminuir cada vez mais. Perfeito. E lembrando que agora também a decisão do processo, seja ela na esfera administrativa, a controladora judicial, ela deve prever aí a compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais resultantes de um processo. Se é necessária, lógico, a motivação e a oitiva prévia das partes. Exato. Então, e a gente tem também essa questão da compensação em si, né? Que é bastante interessante, né? A decisão já prevê eventual compensação aí por problema na celebração desses compromissos. Perfeito. Agora, já indo para o final, o artigo 28 e 29 ele trata da responsabilidade do agente, também fala sobre os atos normativos. Ele traz aqui a responsabilidade pessoal do agente, que o agente ele só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Tá reforçando Então, a questão do que já consta da lei do constitucionalismo público, né? E do processo administrativo federal, que a gente só lembrando, responde pessoalmente em caso de dolo mesmo, né? Não podendo envolver culpa aqui. a lei de improbidade, até a alteração que ela teve, né, o agente ele pode responder por dolo ou culpa. Eu acredito que um pouco dessa alteração que teve aqui na LINDB também resultou na alteração da lei de improbidade, que hoje também o agente só vai responder em caso de dolo ou erro grosseiro. Exato. E a gente tem a
a previsão aqui no 28 e 29 da consulta pública, né, que é interessante, tem sido cobrado aí em provas recentes, a edição de atos normativos, exceto os de organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados e essas contribuições devem ser consideradas na decisão final. Então, aqui a gente tem mais voltado para ato normativo, então consulta pública, audiência pública aí para as leis, plano diretor é um ótimo exemplo disso. Plano diretor necessariamente tem que ser precedido de audiência pública e oitiva da população. Então, agora a gente tem isso sendo trazido no âmbito de uma lei nacional, né? A LINDB, ela tem caráter de nacionalidade e aplicação quase obrigatória aí por todos os entes da federação, não apenas pela União. Perfeito. E o artigo 30 da LINDB, ele fala do aumento da segurança jurídica. Ele fala lá que as autoridades elas têm o dever, né, de atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. E como que eu posso fazer isso? Por meio de regulamento, por meio de súmulas administrativas, respostas a consultas. Então, todos os instrumentos agora eles passam a ter um caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que está produzindo esses documentos. Então, a partir do momento que a administração ela faz ali um regulamento, ela faz uma súmula administrativa, ela faz uma resposta a consultas, então isso daí ela vai ter que se valer também para as demais futuras consultas que vierem sobre aquele determinado tema. Perfeito. Acho que com isso a gente fecha a LINDB. Aqui são os principais temas. Recomendamos a leitura, são só 10 artigos, com alguns incisos, alguns parágrafos, mas nada que vá tomar muito tempo. Façam a leitura bem atenta, porque tem bastante coisa legal ali, que você salva muita questão, não só de processo administrativo, mas de direito administrativo como um todo, só pela leitura da LINDB. E acho que aqui uma dica de estudo inteligente. Na Lei 9784, que a gente recomenda ali uma leitura mais atenta da delegação e avocação, é algo que sempre cai, e normalmente cai em formato de pegadinha. Anulação e convalidação de ato e a motivação das decisões. Perfeito. Da LINDB, eu acho que a segurança jurídica é um ponto aí a ser estudado, essas consequências dos atos, a transição e a responsabilização dos agentes também, acho que é interessante o estudo. Perfeito. E aqui, muita questão, galera. É sentar e resolver questão, 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 questão. Questão resolvida evita que você erre por achismo. Você tendo uma ideia do como isso é cobrado e treinando as questões, a sua chance de gabaritar administrativo com essas dicas e resolvendo questões é muito alta. Perfeito. Agora eu tô lembrando aqui que a gente fez no último vídeo, alguém comentou do áudio. Então a gente vai tentar melhorar. Que é bom esse feedback de vocês para a gente sempre melhorando. O que vocês estão achando do episódio, o que vocês acham que está faltando, o que vocês acham que precisam. Então sempre comentem aqui para nós aquilo que vocês acham que é interessante trazer aquilo que a gente precisa melhorar. Então comentário do áudio. Então comentem aqui nesse vídeo se o áudio ficou um pouco melhor. Que alguns falaram que o áudio de um estava um pouco mais alto, de outro estava um pouco mais baixo. Então comentem aí para ver se melhorou o áudio. Tentamos dar uma regulada aqui. Por favor, não deixem de comentar. E, então, dando prosseguimento, agora acho que a gente vai falar da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que foi recentemente alterada pela Lei 14.230 de 2021. E improbidade é tema que aparece com frequência em qualquer prova de concurso. Aqui a gente pode estar falando de OAB, pode estar falando de magistratura, Ministério Público, escrevente, qualquer prova de concurso que trate de direito administrativo, que tenha direito administrativo, muito provavelmente vai ter pelo menos uma questão de improbidade. Acho que de todas as provas de concurso que eu já fiz, e não foram tão poucas, a maioria delas tinha alguma questão de improbidade e normalmente eu errei, eu confesso. É uma matéria que me pega com frequência. Não é uma leitura muito difícil, mas é uma leitura que você tem que tomar cuidado, né? Sempre ler ele com atenção, fazer muito exercício, porque tem muita pegadinha. Geralmente a prova vem com enriquecimento ilícito, vem com vantagem devida, quais são as sanções, a indisponibilidade, como que isso funciona. E agora também pode tratar do acordo, né? Que acho que é algo interessante para a gente falar, né, nesse episódio também. O acordo é uma novidade, né? Então a gente tem aí sempre novidade legislativa, é muito bom ficar de olho, porque normalmente vão ser cobradas. E para mim, o meu ponto de maior dificuldade era a questão das sanções. Sanção é decoreba, e decoreba nunca foi muito meu forte. Aqui é leitura atenta, porque é onde vem as pegadinhas, né? Normalmente uma pegadinha com uma diferenciação de prazo, um prazinho diferente, e ali normalmente me pegava, cara, é impressionante.
eu confesso que na época que eu estava estudando mais, né? Porque depois que eu passei também ficou um pouco mais difícil de estudar para concurso, né? Agora a gente estuda mais voltado para a nossa atividade. Na época que eu estudava, ali com mais afinco, ainda não tinha alterado a lei. E tinha um quadrinho, que era o ELA. Era enriquecimento, lesão e os atos que importem em atos que contra a administração. E daí tinha 321, a multa era 321, era. Então você tinha um quadrinho que você ia montando para você lembrar quais eram as penalidades, quais eram as multas, quais eram o prazo que a pessoa ficava ali sem poder receber benefício, incentivo do poder público. Então tinha um quadrinho muito legal. Foi alterado com essa alteração, então eu vou até buscar para vocês e a gente tenta mandar no Instagram lá. Então siga a gente também no Instagram, que a gente sempre está postando uma dica. A gente quer tentar trazer alguns quadros específicos para o Instagram, e um deles eu acho que vai ser esse negócio de dicas, eu acho que é interessante levar para vocês. Perfeito. E acho que agora entrando efetivamente aí na questão da improbidade administrativa, o que a banca quer que você identifique como núcleo das questões é o que é um ato ímprobo. Então, acho que é um ponto central de análise. Qual a consequência provável? E aqui era onde sempre me pegava, não adianta. Sou péssimo com decoreba, é complexo para mim. E quais requisitos aparecem no enunciado? O elemento subjetivo ali, por exemplo. Então são os pontos centrais, o núcleo ali do que você precisa identificar, né? Quando vai fazer análise ali de qualquer ato envolvendo a improbidade administrativa. Perfeito. Acho que aqui é interessante a gente falar um pouco, né, sobre os atos da improbidade. Então, os atos eles são definidos exclusivamente, então, agora, que é, como a gente já comentou, como condutas dolosas. Então, a culpa ela foi retirada do núcleo aí dos atos de improbidade. Então, o dolo é aquela vontade livre e consciente do agente em provocar aquele ato. Exato. Não basta, então, a mera voluntariedade ou exercício da função sem comprovação de fim ilícito. Agora, tem que ter o dolo. Deve ser comprovado o dolo. E os atos são divididos em três: o enriquecimento ilícito, a lesão ou prejuízo ao erário e os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Exato. Então, atos de improbidade hoje são condutas dolosas. Então, esquece culpa. Não se fala mais em culpa, não se fala mais em exercício da função sem comprovação de fim ilícito. A gente precisa de uma conduta dolosa, de uma vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito. E ele deve trazer ali o enriquecimento ilícito, o prejuízo horário e o atentado, correto? Contra os princípios da administração. E daí a gente vai ter que conhecer ali um pouquinho dos princípios basilares ali da administração pública, né? Perfeito. Só para a gente lembrar para vocês o que é enriquecimento ilícito. Quando um agente ele vai oferir ali uma vantagem patrimonial indevida, lembrando que deve ser em razão do cargo ou da função exercida. E aqui a gente pode falar um exemplo. Por exemplo, ele recebeu uma comissão indevida, um presente, ele utilizar bens e serviços públicos em obras particulares. Isso tem um caso até, né? Que isso utilizar bens e serviços em obras particulares é enriquecimento ilícito. Mas tem um caso que é muito próximo, que é o da lesão erário, que é você facilitar para que alguém utilize os bens ou serviços públicos. Então, a banca pode fazer essa confusão aí com você. O Exato. Mas não prejuízo acontece erário. aqui, né, cara? Não acontece aqui no Brasil Não, esse tipo não, de isso coisa. daí Imagina. É só lá na Suíça que acontece essas coisas. É só pra gente falar quem tem a lei, né? É. É só pra dizer que a gente prevê isso, caso porventura isso aconteça algum dia. A gente tem ali o prejuízo ao erário, desculpa até te cortar. Ação ou omissão Mas, dolosa, que causa perda patrimonial efetiva. Então aqui, ação ou omissão dolosa, aqui a gente tem o dolo como preceito. E pode ser tanto uma ação quanto omissão do agente, que cause perda patrimonial efetiva. Desvio ou dilapidação do patrimônio público. Então, e se inobservância de formalidades não causar perda real, não há imposição de ressarcimento. Então aqui o prejuízo horário ele tem que ser por meio de ação ou omissão dolosa, que cause uma perda patrimonial efetiva, um desvio ou dilapidação ali do patrimônio público, e se o agente ali, na inobservância de formalidades, não causar qualquer perda real, não há imposição de ressarcimento, coisa que necessariamente há de acontecer em caso de perda real, né? De perda patrimonial efetiva aí, qualquer dano ao erário. perfeito. E nos casos de atentado contra os princípios da administração pública, o que a gente tem que levar em consideração? Que essas ações dolosas, eles vão violar os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, ali daqueles princípios que são inerentes à administração pública. Lembrando que para ser punível, ele deve ter uma comprovação de que o fim, ali que aquele a gente tem, é de obter um proveito indevido e uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, aí, que é o patrimônio público, ou a legalidade, imparcialidade. Então tem que analisar qual que é o caso concreto. Aqui, então, além da ação dolosa, a gente precisa da comprovação que o fim pretendido era de proveito indevido ou de uma lesividade relevante ainda, né, ao bem jurídico. Então, tem que tomar cuidado, e em especial com questões que tragam esse atentado contra princípios da administração, porque não basta só a ação dolosa. Ela tem que ter um fim de proveito ou de lesividade. Então, fica de olho com a consequência, né? Sim, perfeito. Salvo engano, se você for ler o artigo 9º, artigo 10º, artigo 11, eles são rol taxativos, salvo engano. Não vou me recordar agora se tem algum ali que que é exemplificativo. Acho que eles são exemplificativos, não acho que não são taxativos. E assim, não só o mais extenso, eu acho que é a lesão ao erário. Então, assim, não adianta, você vai ter que sentar, vai ter que ler todos os incisos que estão ali e tentar marcar. É simples, geralmente é muito próximo, né? Então, aquele ato realmente a pessoa vai se enriquecer instantamente, ou aquele determinado ato vai causar um prejuízo à administração. Eu acho que o que fica mais próximo é o prejuízo e o atentado contra os princípios da administração, que tem alguns casos ali que você pode ficar um pouco na dúvida. Então, eu leria o artigo 11 e tentava fazer uma desvinculação com o artigo 10, que eu acho que é uma das formas mais fáceis de você conseguir entender e conseguir aplicar isso numa prova. Perfeito. A gente tem ali as previsões próprias, né? Então, facilita bastante. Bom, saindo um pouco dos atos de improbidade, que acho que para mim é um dos pontos centrais, a gente vai para sanções, que também o ponto que eu mais tive dificuldade até hoje em concurso público. E sanção nada mais é do que a pena, né? A pena que pode ser aplicada isolada ou cumulativamente e só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença. Aqui a gente tem o princípio da presunção de inocência sendo aplicado até o fim. E as principais sanções vão incluir para o enriquecimento ilícito. Então, quando tem ali o desvio efetivamente do erário, a perda dos bens acrescidos licitamente, então é decretada a perda desses bens, a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos por até 14 anos, a multa civil equivalente ao valor do acréscimo e ainda a proibição de contratar com o poder público pelo mesmo prazo de até 14 anos, né? Então você vê que é bastante amplo as sanções ali que podem ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, a depender do julgamento ali pela a autoridade julgadora. Perfeito. Houve uma mudança bem brusca nas questões aí dos prazos, da perda, da suspensão de direitos políticos, que antes, salvo engano, acho que era 8 anos, estou tentando até ver aqui. Salvo engano, No o caso limite era 8 anos. do enriquecimento ilícito, o pagamento era até 3 vezes o valor do acréscimo. Agora o pagamento, ele é Limitado ao valor do acréscimo, mas em ao valor do compensação, acréscimo. a perda de direitos políticos ela pode aí se dar por período extremamente extenso, né? Antes era 10 anos a proibição de contratar com o poder público, hoje ele foi por 14 anos. Então houve uma alteração aí bem razoável na lei. Exato. Eu acho que aqui a gente tá. Houve uma aplicação ali da ideia da proibição ao confisco, né? Uma pena, uma multa civil de 3 vezes o valor do acréscimo é praticamente um confisco. A gente tem aí o STF hoje julgou em direito Sim. tributário, inclusive, a limitação da multa tributária até o valor do imposto, e acho que é totalmente razoável. Antes a gente tinha multa aí, previsão de multa de 225%, de 300% o valor do imposto. Muitas vezes o valor do imposto era o valor do seu lucro. Era um imposto ali sobre o seu lucro. Sim. Então você praticamente perdia toda a sua capacidade financeira na multa, no pagamento de uma multa aí, às vezes por um mero erro de um erro formal ali na declaração do imposto. Não havia nem necessariamente um dolo, uma tentativa de evasão fiscal, e você tinha ali a aplicação de uma multa esdrúxula, extremamente alta, e aqui é a mesma coisa, né? Uma multa civil equivalente ao valor do acréscimo, acho razoável. Você já vai perder os bens acrescidos, já vai perder o dinheiro que acresceu, então você vai voltar com seu patrimônio do zero, e com seu patrimônio do zero você ainda vai ter que responder
exatamente pelo valor que você aferiu ali pelo enriquecimento ilícito. Acho razoável e proporcional aqui. Essa alteração ela foi alvo de inúmeras reportagens, inúmeras. Algumas pessoas não gostaram dessas alterações, falaram que tornou-se mais branda a pena para aquele que comete enriquecimento ilícito, mas também tem que, por esse lado, pensar do princípio do não confisco. E Exato. para o prejuízo ao erário, quais são então as penalidades que podem ocorrer? A perda da função pública, o ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos, então é menos que o enriquecimento ilícito, multa civil equivalente ao valor do dano. Então, lembrar que a multa, geralmente, ela vai ser equivalente ali ou ao acréscimo ou ao valor do dano. E proibição de contratar também por até 12 anos. Então, agora a lei equiparou. Antes, cada um tinha um prazo. Então, agora é 14, 14, 12, 12. Então, agora fica um pouco mais fácil para você lembrar na hora da prova. Exato. E daí, para o atentado contra os princípios, a multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração auferida por aquele servidor ali que cometeu o ato, e a proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. É uma pena mais Salvo branda, né? engano, era 100 vezes antes na antiga lei. Deixa eu confirmar. Eu acho que era 100 vezes o valor do que a pessoa recebia. Ó, Era até 100 vezes. Então agora ele mudou para 24 vezes o valor da remuneração. São 2 anos de salário, né? Se pensar, é razoável. 100 vezes a gente já tá chegando ali em quase 9 anos de salário. É bastante coisa. Mudou bastante. A gente vai tratar também da indisponibilidade de bens, que também é um ponto, acho que, de quando a gente fala de processos de ações por improbidade administrativa, é algo bastante visto, né? Lembrando que a gente já falou da indisponibilidade de bens lá quando a gente falou de ética e disciplina, da possibilidade de liberação do patrimônio para pagamento de honorários advocatícios, então o honorário é protegido aqui e ainda tem mais alguns limites e proteções próprias da legislação. E a indisponibilidade de bens nada mais é do que uma medida cautelar para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial ilícito, né? Para que seja devolvido esse dinheiro que porventura tenha sido desviado aí. Perfeito. E como que eu faço, né? Então, como que eu consigo uma disponibilidade de bens? Eu vou ter que demonstrar um perigo de dano irreparável ou um risco ao resultado do processo. Não podendo a urgência ela ser presumida, então, nesse caso. Tem que comprovar que tem um dano irreparável ou que, se eu não conseguir fazer essa disponibilidade dos bens, vai ter um risco ao resultado do processo. Normalmente é aquela ideia de dilapidação do patrimônio, né? O cara foi pego e vai começar a passar Vai carro, passar para os imóvel para outros. terceiros e vai tentando se livrar do patrimônio de forma célere aí para evitar responder diretamente, né? Os limites e Perfeito. proteções. A gente tem aquela proteção aos honorários, não esqueçam disso, a gente falou aqui no nosso podcast. E também o valor não pode exceder o montante do dano ou enriquecimento, como a gente viu ali em cima, já é um limite trazido pela própria lei. É vedada em disponibilidade de até 40 salários mínimos em contas ou aplicações, seguindo lá o entendimento do STJ, da imperabilidade de 40 salários, bem como a proteção de bem de família, salvo se este for fruto da vantagem devida. É vantagem devida. Então, tanto os salários mínimos quanto o bem de família só vão ser protegidos se a pessoa conseguir comprovar que adquiriu, que tinha esses valores disponíveis antes e eles não se confundem com o dinheiro ou com a vantagem ali indevidamente auferida. Perfeito. E lembrando que aqui vai ter uma ordem ali, né, de bloqueio, que vai priorizar veículos, vai priorizar os imóveis, outros bens que a pessoa possa ter, e geralmente o bloqueio de contas bancárias ela vai ser uma das últimas opções para garantir a subsistência do réu enquanto está tendo aí o processo. Então, tomar cuidado, que aqui a ordem é inversa da ordem de penhora, quase, né? A ordem de penhora, É, dinheiro é o. Pá, é o primeiro. é o inciso um, né? Todo mundo quer dinheiro, é mais fácil de receber. Aqui não, a fim de garantir a subsistência do réu. Porque aqui a gente tá tratando de uma medida cautelar durante o processo, que não é executada em definitivo ao final do processo, como a gente viu, que é só. As penas só são aplicadas, as sanções só são aplicadas quando do trânsito em julgado da sentença. Aqui é uma medida cautelar, por isso que primeiro se busca-se veículos, imóveis, outros bens ali que possam garantir o ressarcimento ao erário e deixar as contas bancárias para o final,
justamente para garantir a subsistência ali do réu, até porque muito provavelmente é possível que ele tenha sido afastado ali das funções sem recebimento de salário no decorrer do processo, né? Perfeito. Você quer Acho, dar continuidade? Pode. acho que pra gente fechar, o último ponto que eu acho que é importante a gente falar é a novidade, né? O acordo de não persecução civil, a NPC, a gente tem o NPP, que é novidade do processo, não é tão novidade mais, mas é relativamente novidade do processo penal, que é a ideia de trazer o acusado ali no seio do processo para resolver a questão em forma de acordo. A gente tem também isso trazido para improbidade administrativa, então a lei agora ela permite expressamente a celebração de acordo de não persecução civil sob algumas condições, né? Perfeito. Esse acordo ele busca garantir o integral ressarcimento do dano e essa reversão da vantagem indevida obtida pelo agente. O Isso. Ministério Público, que é o legitimado para celebrar esse acordo, lembrando então quem que vai poder celebrar é o Ministério Público. Ele vai ouvir o ente federativo, lesado, vai ter que depender de homologação judicial e pode ocorrer tanto na fase de investigação, durante a ação ou até na execução da sentença. Aqui é um ponto que muda um pouquinho do NPP, né? O NPP já não pode, no momento da execução, já Execução. houve a condenação, né? E, por fim, acho que os critérios mais claros assim que a gente tem é que na negociação consideram-se a personalidade do agente, a gravidade e a repercussão social do ato, e a vantagem para o interesse público na solução rápida do caso. Aqui o objetivo é realmente conseguir o integral ressarcimento e a reversão da vantagem. Então, o dano ao erário ele é revertido a zero, né? Por isso a vantagem efetiva na realização. Uma realização. Então, acho que os pontos centrais é que deve garantir o integral ressarcimento, não esqueçam disso, e o legitimado para celebrar o acordo é o MP, é o O promotor de Ministério Público, justiça, não é o ente federado, o ente federado lesado. O ente o federado lesado Ministério ele vai Público ser que vai ouvido, ouvir, né? ele vai ouvir, ele vai verificar, vai ver quanto foi o dano e etc. E vai ouvir o ente federativo lesado, mas não é ele quem decide é o parquê, é o promotor de justiça. Perfeito. Então, aqui para a gente fechar a lei de improbidade, uma dica para vocês. Então, faça um quadro com os atos de improbidade, lesão, enriquecimento e o ato que atenta contra a administração. Marque ali o que você acha que são parecidos e coloque lá em cada quadro. Marque o que cada um, quais são as penas para cada um, o tempo, a perda da função pública, qual que gera a perda da função pública, o qual que gera o ressarcimento integral do dano. Então, marquem tudo isso. Marquem as medidas cautelares, que são os tipos de indisponibilidade, e esse acordo, que acho que é o que veio aí recentemente, que pode ser que caia na sua prova. Isso. Sem isso, você cai na alternativa bonita e perde. Se você não tiver o básico, essa base bem estruturada, bem sólida, você vai no que eles falam mais bonitinho ali e acaba perdendo, porque aqui é muita alternativa de pegadinha, tá? Então cuidado. Perfeito. Então, excelentíssimos. Muito obrigado até aqui por estarem nos ouvindo. Novamente, comentem aquilo que vocês estão achando dos episódios, o que vocês querem que a gente fale, né? Aquilo que a gente está com algumas ideias aqui que a gente vai colocar mais para frente. Espero que vocês, né, gostem das nossas ideias futuras também. A gente está com ideia também de trazer alguns outros quadros e eu acho que eu vou pedir aqui para vocês nos seguirem, deixarem um comentário, sigam tanto aqui no Instagram, que o Instagram também está postando várias dicas. E eu acho que para fechar tudo isso que a gente falou sobre direito administrativo, então leia a Lei 1433, aqueles pontos são principais, mas a leitura da 1433 ela é imprescindível. A dos servidores públicos federais tem que ser feita a leitura. Processo administrativo com esses artigos da LINDB e a lei de improbidade, eu acho que é de suma importância para a sua prova. Algumas dicas rápidas aqui para a leitura também. A gente não conseguiu tratar, o tempo é muito escasso, mas a gente tem a Lei de Acesso à Informação, a 12527 de 2011, e a 1179 de 2004, que trata a lei da contratação parceria público-privada, é interessante. A lei 8.987 cai bastante na prova, que trata do regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos. E a lei sobre a servidão administrativa, acho que também são dicas boas aí e pontos certeiros para estudo aí para sua primeira fase, tá? Salve esse Exatamente. São episódio. pontos que sempre estão caindo aí nas provas, né? Salve esse episódio para revisar antes da prova
e até o próximo Entre Autos e Cafés. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Nos vemos no próximo.